Olá, última segunda-feira do ano e a gente retoma a rodada de entrevistas sobre as ações da administração municipal ao longo de 2014. Recebemos hoje o secretário municipal de Finanças, Marcos Garcia. E você vê também. Um ato de solidariedade que mudou o fim de ano dos moradores do Jardim Nicéia. Almoço feito com doações reúne cerca de 400 pessoas. Quer aproveitar os dias de folga e está sem opções? Na série Vamos Viajar, que o Unesp Notícias apresenta nesta semana, você vai conhecer 4 cidades que preservam a cultura e os sabores do interior. Os moradores do Jardim Nicéia comemoraram o Natal um pouco mais tarde este ano, neste domingo. Mas nem por isso a festa perdeu o encanto e a alegria. Eles receberam um almoço caprichado, feito a partir de doações organizadas por um grupo de alunos do curso de jornalismo da Unesp. O tamanho das panelas impressiona. São 12 quilos de arroz, 5 de feijão e 17 de carne moída. Para acompanhar 70 litros de refrigerante. Os números só não são maiores do que a generosidade da Dona Terezinha. Em datas festivas, como no fim do ano, ela prepara toda a comida e oferece ao pessoal do bairro dela, o Jardim Nicéia, um dos mais carentes de Bauru. Para dar conta de atender quase 400 pessoas, o trabalho começa um dia antes. Na verdade, eu comecei no sábado, né? Eu já me organizo, deixo as panelas, deixo os temperos, deixo as coisas da geladeira preparadas. No domingo eu levanto cedo que eu falo 8 horas. E já começo. Tem que ter ajuda para trazer toda essa comida para a porta de casa. O almoço é servido em pratinhos de isopor, tudo descartável. E para pôr comida, ela conta com a ajuda das próprias filhas. Ajuda na mão de obra, começo, meio e fim. Servir, limpar, distribuir, essas coisas. Dá mais trabalho? Eu acho que dá mais trabalho é a higienização, mas muita gente ajuda. Na hora que começa, daqui a pouco você vai ver, na hora que começar um monte de pessoas chegarem, começa a chegar um monte de pessoas para ajudarem também. Dona Terezinha conhece bem o ofício na cozinha, vive da venda de marmitas na porta de casa. Mas o almoço de hoje é por conta dela e do pessoal que doou a comida. Parte dos alimentos foram conseguidos por alunos de jornalismo da Unesp em Bauru. Eles publicam um jornal do bairro e também colaboram com os projetos sociais. Nós vamos até os estabelecimentos pedindo que eles contribuam realmente com, no caso, a carne que nós pedimos, o arroz, o feijão, tudo que é feito aqui, que é preparado pela Dona Terezinha. Como que é ajudar o pessoal a fazer esse almoço? É muito gratificante, porque assim você vê o resultado no rostinho das crianças, né? É um momento muito especial. Eu acho que isso daí faz bem pra gente, não somente para eles. É um resultado que faz bem para todo mundo. Em poucos minutos, a porta de casa vira um balcão de restaurante. Forma até fila para pegar um prato. Se o movimento é grande, é sinal de que a comida é boa. Você sempre come da comida dela quando tem? Como que é? Quando tem eu como. Que eu não consigo resistir, que é muito boa. A senhora sempre pega da comida dela aqui? Como que é? Sempre pego. Como que é a comida da Dona Terezinha? Muito gostosa, viu? Uma delícia a comida dela. Bom ter uma vizinha assim que cozinha bem? Tem, como é, hein? Como é? As crianças vêm repetir refrigerante para eles acabar de comer. A boa ação da cozinheira começou por causa de uma graça alcançada. Mesmo depois da conquista, o prazer em fazer um agrado aos vizinhos continua motivando ela. É muito agradável você ver as pessoas bem, né? E eles agradecem, né? É muito bom isso. Se faz bem para ela, também ajuda os moradores do Nicéia. E dá uma forcinha para quem cozinha todo dia e hoje conseguiu uma dispensa do fogão. O dia que tem a comida aqui da Dona Terezinha, nem faz comida em casa, então? Não, com certeza não fazemos almoço. E todo mundo vem pra cá. A família inteira? A família inteira, a criança, o pai, a mãe, a tia, até os cachorros. Por volta das 3 da tarde deste domingo, foi registrada a temperatura mais alta do mês de dezembro, 35,5 graus.
Foi o dia mais quente desde o recorde registrado em 14 de outubro deste ano, quando os termômetros chegaram aos 39,2 graus. Vamos ver se esse calor se mantém nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma frente fria que se desloca no Oceano Atlântico traz instabilidade e chuva para o estado de São Paulo, principalmente nas regiões Sul, Leste e Nordeste. Em Bauru também há possibilidade de chuvas isoladas para hoje e amanhã. Agora a umidade do ar é de 36%. A velocidade dos ventos é baixa, de 13 km por hora. A temperatura mínima ficou na casa dos 22 graus, enquanto a máxima foi de 34. Para esta terça-feira, a previsão é de mais calor, com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Depois do intervalo, a gente recebe o titular da pasta de Finanças, Marcos Garcia, para fazer um balanço das ações da Secretaria neste ano e também falar das projeções para 2015. E ainda hoje, um aperitivo dos destinos turísticos do interior de São Paulo, que você vai conhecer nesta semana na série Vamos Viajar. A gente volta já já. Estamos de volta e nesta semana retomamos a rodada de entrevistas com autoridades municipais sobre as ações realizadas neste ano e também as perspectivas para 2015. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o titular da pasta de Finanças, Marcos Garcia. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Secretário, quando a gente fala em tributação, na maior parte das vezes a gente imagina o dinheiro saindo do bolso. Mas agora em dezembro, a Prefeitura conseguiu aprovar uma lei que cria o programa de nota fiscal bauruense. Quando que ele vai começar a funcionar? Olha, agora nós temos uma previsão para que se inicie isso no mês de março de 2015. Antes de se iniciar, a Prefeitura ainda tem o dever de fazer um decreto no qual vai regulamentar toda a parte operacional desse programa. E o intuito desse programa é que as pessoas físicas, quando tomam algum serviço, como por exemplo, quando vai pagar uma mensalidade escolar dela ou do filho, quando vai numa academia, quando vai num cabeleireiro, que comece a pedir nota fiscal de serviço. E isso vai incentivar o mercado na questão de emitir notas fiscais de serviço, e essa nota de serviço que ela for pedir, ela vai ganhar um crédito junto ao seu CPF, no qual depois, no ano seguinte, ela vai poder abater esse crédito no IPTU a ser pago. Chega a quanto o desconto no IPTU? Olha, ela vai poder juntar ao longo de todo o exercício esses créditos. Se por acaso ela conseguir aí uma quantia que vai de 10%, 20%, 30%, é possível, Em média, a gente acredita aí que de 5% a 30% é possível ter uma redução do IPTU. Depende muito de cada contribuinte, do perfil de cada contribuinte, em termos do que a pessoa toma de serviço durante o exercício. Aquele que tem uma obrigação maior, com escola, com filhos, certamente vai ter mais crédito para abater no IPTU. E esse programa vai ter algum reflexo no caixa da Prefeitura? Olha, o reflexo que a gente aguarda é que a gente tenha aí, na verdade, um aumento de ISS no caixa da Prefeitura. Uma vez que a maior parte do imposto de serviço, ela advém da pessoa jurídica, que já tem esse costume e também até uma obrigação de pedir a nota fiscal de serviço, mas muitas vezes a pessoa física acaba não pedindo a nota. Então a gente quer criar a mesma cultura hoje que existe na nota fiscal paulista. Hoje, quando você vai a algum lugar comprar alguma mercadoria, a própria pessoa já pergunta se você quer o crédito ali do ICMS. Então já criou uma cultura. E essa também é o objetivo da nota fiscal bauruense, que todos os prestadores de serviço também já perguntem também para o seu cliente se ele vai querer o crédito da nota fiscal de serviço. Com isso, fatalmente a Prefeitura vai ter condições de recolher mais imposto sobre o serviço e gerar esse imposto aí em obras e serviços para a população local. O ano de 2014 foi um ano bastante difícil
na arrecadação, teve queda na economia e também nos repasses, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Como que a Prefeitura vai se organizar para 2015 para atender as demandas do município, apesar dessa queda na arrecadação? Sim, a Prefeitura aguarda ainda 2015 e 2016 anos difíceis, né? Nós estamos agora aí iniciando um novo governo, apesar de ser a mesma presidenta, mas já com uma visão já um pouco diferente em termos da economia. É um ano de ajuste em 2015. Fatalmente o governo federal também não vai ter muitos recursos também para ofertar aí aos estados e aos municípios. Então é um ano aí que, na verdade, de ajuste que a prefeitura também tem que encarar com muita seriedade. E principalmente no que tange a parte de custeio, né? A prefeitura hoje, como qualquer prefeitura de todo o Brasil hoje, tem problemas sérios de realmente dar conta de cada vez mais das demandas que nascem dos serviços que a população precisa ser atendido. Na questão de saúde, na questão de educação, de lazer, de assistência. E existe toda uma necessidade de muitos recursos para essas atividades. Então, de fato, é uma preocupação muito grande e a Prefeitura tem que ter muito controle, muito cuidado com esse custeio para que possa dar conta de tudo isso. Já existe uma previsão de quanto o prefeito vai ter disponível em caixa e quais vão ser as prioridades para o ano que vem? Olha, a Prefeitura de Bauru, ela trabalha aqui agora em 2015 com um orçamento aí de mais de R$1 bilhão, né? Isso contando também com o DAE, com a Endurb, com a Funprev. É um recurso bastante alto, mas assim, hora que, na verdade, os recursos para investimentos são muito poucos, né? Esses recursos, eles vão praticamente mais de 50% para a folha de pagamento, depois também uma boa parte também são para pagar dívidas, né, que já foram assumidas lá atrás e que as parcelas estão ocorrendo nesse momento, e também para o custeio da máquina como um todo, daí vai desde energia elétrica, luz, né, água, telefone, material de informática, material de escritório, para que a máquina possa funcionar. E, na verdade, depois o que sobra para investimento é muito pouco, é cerca de 2%, 3% de investimentos apenas. E isso é um reflexo da situação do momento, né, que realmente nós não temos mais um cenário de aumento de receita. A gente teve de 2007 a 2012 um cenário onde a gente teve mais ou menos em média um aumento de 14%, 15% de aumento ao ano de receitas. Então você tinha uma folga aí para as despesas. Agora a previsão de aumento de receita deve ficar ou aquém ou igual foi 2014, né? Uma previsão apenas de uma receita que cobre apenas a inflação do ano. Então nós temos uma previsão de inflação agora de 6,5%, 6,7% para 2014, já deve chegar a 7% em janeiro. E se a gente conseguir pelo menos que o aumento da receita cubra a inflação, já vai ser um ganho. Então, na verdade, e as despesas, por outro lado, também são mais fáceis de passar os 7%, 8%, né? Porque a prefeitura também, principalmente na parte aí na parte médica, na parte da saúde, aquisição de remédios, você adquire muitos produtos que, na verdade, sobem muito mais do que a inflação. Então, você trabalha com uma receita de 6%, 7% e, às vezes, com uma despesa aí de 10%, 12%. Então, fica difícil realmente de você encaixar. Por isso que há uma necessidade de cada vez mais todos os secretários do município de rever algumas questões, algumas práticas para que façam uma economia dentro do possível. Para a gente encerrar, secretário, os vereadores bateram bastante na tecla ao longo do ano nas sessões da Câmara sobre a necessidade de cortes de gastos nas secretarias. Isso é possível para ajudar no orçamento? Olha, custo sempre é possível, né? Existe um ditado que custo é igual grama, você tem que cortar sempre, porque sempre ele cresce, né? Então, isso realmente há espaço sempre para corte de custos, mas chega uma hora também que você também não tem muito mais o que ser feito.
Agora, de qualquer maneira, os secretários têm que ficar atentos, né, naquilo que pode ser economizado, e muitas vezes os custos não são muito aparentes, né? Muitas vezes é fácil, às vezes, você observar que existe um gasto aqui, de água aqui, de luz ali, de café a mais aqui. Esses são os mais fáceis de ser observados. Agora, muitas vezes, precisa um pouco mais fundo na questão de custo, principalmente na questão de pessoal, né? A prefeitura também é vista como uma empresa, e como uma empresa ela tem também que observar os seus fluxos de trabalho, né? O que pode ser otimizado dentro do processo de trabalho que cada secretaria executa. E isso é uma tarefa um pouco mais difícil, já depende de uma visão mais de um administrador, de um engenheiro de produção, que precisa estar atento a isso para otimizar esses processos, ou seja, para que possa ser feitos os serviços usando menos pessoas e menos matéria-prima, sem perder qualidade. E isso é um caminho daqui para frente que o órgão público, de modo geral, tem que tomar isso para que possa aí sobreviver num cenário um pouco mais complicado. Secretário, muito obrigada por estar com a gente aqui no Unesp Notícias. Obrigado a vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Fique ligado. Equipes da divisão técnica do DAI trabalharam ao longo de todo o dia para restaurar uma adutora que liga a estação de tratamento de água às zonas norte e oeste da cidade. Ela rompeu em 2 pontos, na Avenida Daniel Pacífico, na Vila Falcão, e na Rua 1º de Maio, no Jardim Bela Vista. A situação nesse último ponto era a mais complicada e foi preciso trocar 3 barras da adutora. Como essas regiões são abastecidas pelo Rio Batalha, o fornecimento de água ficou comprometido. De acordo com a assessoria de imprensa do DAI, o abastecimento deve ser normalizado nesta madrugada. E ainda falando sobre o abastecimento de água, foi entregue hoje o Poço Val de Palmas, que vai atender a região noroeste da cidade. Com 340 metros de profundidade, o poço tem capacidade para produzir 220 mil litros de água por hora. Ele deve reforçar a distribuição nos bairros Jardim da Grama, Andorfato, Eldorado 2, Prudência e Nova Esperança, além do Bauru 16 e Parque Val de Palmas. Agora a gente muda de assunto para falar que o fim de ano está chegando e nada melhor do que uma viagem para recarregar as energias para 2015. Mas se você acha que para aproveitar os dias de folga é preciso sair do interior, está enganado. A partir de amanhã a gente apresenta aqui no Unesp Notícias 4 cidades da nossa região que reúnem muita história, opções de lazer e, claro, comidas deliciosas. Confere só o que preparamos para você nessa nova temporada da série Vamos Viajar. O papel da ferrovia na história do interior de São Paulo. A cultura preservada nas páginas dos livros. A arquitetura que até hoje mantém as marcas do passado. E os sabores que tornam a região um lugar delicioso de se conhecer. Na série Vamos Viajar, o Unesp Notícias vai mostrar os encantos do turismo no interior do estado de São Paulo. E para isso, não precisa ir muito longe. Em São Manuel, por exemplo, parte da riqueza que veio das lavouras está preservada no Museu Municipal. A cidade, que foi fundada na rota dos antigos bandeirantes, teve no café um importante impulso para o desenvolvimento. Tanto que o município chegou a ter quase 400 fazendas produtoras do grão. Dos quadros à porcelana, cada peça mostra o esforço de se manter a história viva na memória dos 42 mil habitantes. As coisas passadas iluminam as futuras. Se você não conhece a sua história, você não sabe onde você vai chegar. São Manuel foi o segundo produtor mundial de café, até 1930. Depois da grande crise de 1929, que abrangeu o mundo todo, São Manuel foi perdendo o café foi perdendo a sua relevância histórica, inclusive no Brasil. As casas dos habitantes
das fazendas desapareceram. Hoje você não pode elogiar um cidadão numa fazenda. Se em São Manuel a história está no café, em Lençóis Paulista ela fica nos livros, mais especificamente gravada em um acervo de 140 mil obras, algumas com quase 500 anos. Para cuidar de publicações tão especiais, o Centro Cultural tem até um departamento de restauração que vence as ações do tempo. Esse livro aqui ele veio do museu e ele tem todos os problemas possíveis dentro de um livro, né? Ele tem um pouco embolorado, né? Que é a questão da umidade. Então eu preciso passar por um processo de quarentena, né? Passar uma solução de 70% de álcool, 30% de água, deixar em quarentena, tirar, fazer uma raspagem. Depois eu preciso restaurar toda essa capa, antecapa, fazer a costura dele. É por isso que a gente usa vários materiais. Nos museus de Lençóis, móveis antigos também recuperam a época das fazendas que deram origem à cidade. Nós estamos resgatando as cenas de como seria o armazém, né, na década de 20, 30. E as pessoas se surpreendem ao verificar que muitas mercadorias eram pesadas a granel. As crianças, principalmente, desconhecem essa forma de venda, né? E a história do interior não está apenas nos museus. Em Paraguaçu Paulista, ela pode se tornar uma experiência viva e inesquecível, graças a essa Maria Fumaça, a Dona Lina, e a um som que nos conduz para uma viagem de volta ao século XIX. Da janela, os passageiros observam a paisagem e se divertem com o balanço do trem. Na ida, o trecho é de subida e a Maria Fumaça vai perdendo fôlego. É preciso parar no meio do caminho para encher a fornalha, esperar a elevação do vapor e só então continuar o trajeto. A nossa locomotiva é uma máquina pequena, não é para trecho, é uma máquina de manobra, então a autonomia de vapor dela é muito pequena. Então nós temos que parar para reabastecer, para refazer o vapor. A cada domingo, as crianças são as que mais se divertem. Segunda vez que a gente está vindo. Na verdade, a gente veio porque mais por ele, né? E também para a gente se divertir, ter um passeio diferenciado, né? E como uma hora da fome, Agudos não pode faltar nesse roteiro. Para quem quer adoçar a viagem, que tal o doce de leite que há 30 anos uniu um casal de namorados? É uma receita tão suculenta que chegou a ficar entre os finalistas de um concurso gastronômico estadual. Nós fazíamos um doce de leite sem as frutas, depois nós fomos incrementando, colocando as frutas e depois colocamos recheio, aí ficou um doce perfeito. A gente ficou conhecido, né? Por causa desse festival. E esse povo vindo para cá, eu vou vender mais, eu vou fabricar mais, produzir mais. A intenção é muito boa, vou alavancar, vou ter condição de gerar emprego. Quem é da região também já deve ter ouvido falar do pastel de Agudos, uma iguaria tão famosa que atrai gente de várias cidades vizinhas. Hoje é a primeira vez que a gente está vindo e a gente está gostando bastante, assim. As pessoas sempre falaram muito bem do pastel e está comprovado. Tá muito gostoso, a gente está gostando bastante. O pastel já está famoso lá em Bauru mesmo. É esse mergulho nas paisagens, histórias e sabores do interior que você acompanha a partir de amanhã aqui no Unesp Notícias. Viu só quantas opções interessantes? Você não pode perder, hein? O Unesp Notícias fica por aqui e eu espero você ao vivo amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!